Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por este momento em que podemos desfrutar do aprendizado da Tua Palavra. Eu te peço por mim, Senhor, que o Senhor me use fielmente, de acordo com a Tua Palavra. Peço ao Senhor, Pai, que nos dê a devida atenção. Peço ao Senhor, Pai, para que o inimigo não nos atrapalhe nisso. Peço ao Senhor, Pai, para que abençoe as mães deste mundo, para que elas cada vez mais percebam quão importante, quão fundamental é conhecer ao Senhor, porque assim podem ser exatamente quem o Senhor designou para que cada uma delas fosse. Pai, eu te peço para que nos ajude a termos uma sociedade que valoriza aquilo que a Tua Palavra ensina e, consequentemente, desfrutemos, Pai, das Tuas promessas, daquilo que o Senhor tem para nós ainda nesta vida. A começar, Pai, por entender quem é Jesus Cristo, a obra dEle, e como isso transforma as nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se em algum momento você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, eu só peço que me chame a atenção. Eu vou estar falando aqui, mas fique à vontade, eu vejo a tua mão erguida e a gente para um pouquinho, você faz a sua pergunta ou faz o seu comentário. Tá? O livro, ele começa com a seguinte frase: disciplina sem direção é servidão. O que será que o autor quis dizer com essa frase? E com a ajuda de um dicionário, eu queria tentar, junto com vocês, talvez entender um pouquinho mais, ainda que eu acho que no final da aula vai ficar mais claro o que ele quis dizer com isso. Então, eu usei um dicionário virtual, é o Dício, e disciplina lá significa obediência aos preceitos, às regras. E uma frase para se usar nesse contexto seria: este trabalho pede disciplina. Um outro conceito seria o modo de agir que demonstra constância, métodos. E uma frase nesse contexto: a disciplina era necessária para conseguir aquele trabalho. A palavra direção, de acordo com esse mesmo dicionário, significa lado para onde alguém se dirige, rumo, sentido, caminho. É a explicação do caminho para se chegar a um determinado lugar. E por fim, a palavra servidão, estado do servo, condição de pessoa escrava, escravidão. Condição de quem se sujeita, de quem se submete sem hesitar, submissão. E se eu trocar essas três palavras, então, que tenho aqui por sinônimos que se encaixam no contexto em que elas estão, então a gente poderia formar uma paráfrase aqui que seria mais ou menos como: educação sem orientação é escravidão. Eu não sei se quanto isso pode ter ajudado a vocês, mas eu vou ilustrar com duas histórias. Uma minha e uma do autor do livro. Eu acho que foi em 2018... quando eu comecei a dar alguns treinos de basquete num colégio da cidade. E porque o colégio não tinha tantas crianças interessadas no basquete em si, foi convidadas outras crianças da cidade que tinham interesse para jogar e pudesse completar aquela quantidade de crianças que eu precisava para fazer um treino de basquete. Depois de mais ou menos 2 meses treinando, um dos alunos chegou para mim e perguntou: professor, quando é que nós vamos ter um campeonato? E a verdade é que não tinha nenhum campeonato em vista. E o que aconteceu? Vocês acham que aumentou ou diminuiu a vontade deles treinarem? Diminuiu, com certeza diminuiu. Talvez se fosse colocar nesse contexto, treino sem torneio é desmotivador. Para que eu estou treinando? O autor, ele conta uma história fictícia sobre uma criança que estudava violão. E ele diz nessa história que um anjo visitou essa criança e levou ela para um concerto, onde havia diversos músicos, inclusive um violonista. E esse violonista, ele era muito bom. Ele tocava perfeitamente todas as notas, os acordes. Enquanto tocava, se expressava de uma forma que chamava a atenção, que era agradável de se assistir. E o anjo, então, ele faz essa pergunta para a criança:
que você acha disso? O que você está vendo? E a criança, uau! E o anjo disse, esse cara com violão é você daqui a alguns anos, desde que você estude. Eu não sei quantos de vocês acompanham a NBA, a liga de esporte de basquete mais famosa do mundo. E tem um comercial que eu gostei muito, eu trouxe para vocês aqui vê-los. Tem a legenda nele. Stephen Curry? Dad played in the NBA? I bet you want to be just like him. I came back to tell you something. You'll practice hard, and you will be. And in 10 years, I'll be with my dad, and we'll be watching you. O Stephen Curry é aquele que estava com a camiseta branca e realmente o pai dele foi, não sei se é, acho que foi jogador da NBA, foi. E para quem entende um pouquinho, para quem assiste, Stephen Curry hoje é um dos maiores jogadores que nós temos e ele é um dos maiores responsáveis por uma mudança tática do jogo. Por quê? Porque ele é simplesmente o maior jogador, ou o melhor jogador, o maior arremessador de fora das linhas dos 3 pontos que já teve na história. Alguém pode ter pensado, mas e o Oscar? esse ainda melhor. Imagina arremessar com cerca de, esse ano, acho que ele está com 45% nos acertos dele. E por causa disso, o jogo do basquete, que antes que acontecia com aqueles caras bem grandes lá embaixo, porque você tem um arremessador muito bom lá de fora, você precisa mudar a sua estratégia para poder conseguir defender um cara como esse. Mas a questão mais importante aqui para nós é a outra. A pergunta é, vocês acham que ele se tornou esse cara sem se dedicar a treinar, a aprender? Ou sem aprender com objetivo, com um alvo? E eu diria que seguramente que não. Semelhantemente, enquanto cristãos queremos melhorar ainda vai ficar assim um tempinho, obrigado. A gente quer melhorar algumas das nossas práticas cristãs. Nós queremos orar melhor, nós queremos adorar melhor, nós queremos evangelizar melhor, nós queremos servir melhor, nós queremos conhecer a Bíblia melhor. No entanto, muitos de nós nos sentimos como aquelas crianças que eu falei do treino de basquete, sem saber qual é o alvo, ou quando descobre que não tem um alvo tão claro, desanima. Por que eu tenho que ter essas práticas, essas disciplinas espirituais? Por que eu tenho que melhorar nelas? O texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 29, diz assim, a respeito de como nós seremos no final. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus é que um dia nós sejamos como Jesus. Não seremos Deus, mas nós seremos semelhantes a Jesus. Em 1 João 3,2 nós lemos, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso não é um anjo de uma história fictícia nos falando, essa é a própria palavra de Deus. Portanto, é o próprio Deus nos dizendo que nós seremos daqui a alguns anos. Agora, se isso é verdade, por que a gente precisa se esforçar tanto? Por que nós precisamos aprender as disciplinas cristãs, espirituais? E a resposta é, porque é assim que Deus quer. E é aquele que entende maior e melhor de qualquer coisa, inclusive a respeito da nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós encontramos, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você vai a um médico, e ele lhe diz para tomar um remédio, ou ele diz para você fazer uma caminhada, às vezes, evita o sol, toma mais água, suplementa alguma vitamina. O que é que você faz? O que você faz? Sérgio, o que você faz? Ok. Júlio, o que você faz? Ok. E por que vocês fazem isso? Ok, então tem alguma coisa em mente, tem um alvo. O que mais? Ok. Então é alguém que você entende que tem autoridade para lhe dizer aquilo. E qual é a autoridade que Deus tem para nos dizer o que nós devemos fazer ou não fazer? Agora, então imagine Deus, e não precisa imaginar, está aqui. Esforcem-se para serem santos. E isso nos leva à pergunta: como buscar a santidade? E uma dessas respostas está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Exercite-se na piedade. Esse imperativo, essa ordem, é o que norteia o nosso curso de disciplinas espirituais nesse mês e no próximo mês. E por isso é fundamental que entendamos agora o significado da palavra piedade. E que com alguma frequência eu falo para vocês, eu cito essa palavra e numa outra frequência eu explico para vocês. Aliás, o nosso estudo durante o culto em Eclesiastes tem tudo a ver com piedade. Porque piedade é a resposta apropriada sobre as coisas de Deus, diante de Deus. É o que nós temos falado ser a vida acima do sol. É a pessoa que conhece a perspectiva de Deus sobre a criação e age em conformidade com essa perspectiva, com a vontade de Deus, consciente da presença de Deus. Uma pessoa piedosa é aquela que tem ciência de que nada do que ela faz está distante de Deus. Deus, ele sempre está presente, nada foge da presença de Deus. Inclusive, não é incomum a gente escutar, e muitas vezes isso é uma forma didática, mas a gente fala que isso é secular, isso é santo, é complicado na realidade de que Deus nunca está ausente. Por exemplo, eu tenho um trabalho, meu trabalho na igreja, né, é esse, mas o meu secular, eu sou professor. Eu sou dentista, eu sou psicólogo, eu sou operário. Não é secular no sentido de que Deus não está presente. Não pode ser. Por quê? Porque Deus está presente. Você quer falar de uma profissão secular? Você vai ter que falar de... E eu estou colocando a palavra profissão, mas pensem bem, está no quê? Prostituição. Sei lá, se eu sou contratado para matar um cara aí por R$50. Isso é secular. Uma pessoa piedosa é aquela que joga futebol sem se esquecer que Deus está presente. É aquela que no trabalho, Deus ele está em primeiro lugar. Inclusive, é por isso que você atende, ou porque você faz um serviço, ou porque você vende alguma coisa com excelência. Porque você sabe quem é o seu maior chefe. Na educação dos seus filhos, se você é um cara piedoso, você leva os seus filhos a ser mais como Jesus. No casamento, é amar como Cristo ama a igreja. E se você é uma mulher e é casada, é se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Piedade é a consciência cristã embasada nas Escrituras e vivida na prática. E o que Paulo está dizendo para Timóteo nesse versículo é: exercite isso, pratique a piedade, pratique essa consciência, exercite-se trazendo Deus para todas as áreas da sua vida.
Aqui é na Nova Versão Internacional, mas em outras versões, por exemplo, na Transformadora, a gente lê: exercite-se na devoção. Na Nova Almeida, exercite-se pessoalmente na piedade. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. A palavra exercício do nosso versículo, ela vem da palavra grega gymnase, que de onde vem a nossa palavra ginásio. É literalmente o treinamento prático. No versículo 8, depois desse daí, do versículo 7, Paulo vai dizer para Timóteo que o exercício físico, somatike gymnasia, soma, né, de corpo, é de pouco proveito. E a ideia é comparar o treinamento dos atletas com as suas atividades físicas com o treinamento da piedade entre os cristãos. Nem a habilidade de chutar ao gol e nem a piedade vem de forma natural para a gente. Não adianta simplesmente ficar esperando. É necessário praticar, é necessário treinar, é necessário se exercitar. E esse exercício, ele impacta toda a vida do cristão. Num comentário bíblico, eu achei a seguinte frase: a piedade tem o potencial de impactar todas as ações, experiências e relacionamentos para o bem. Então, o que nós vamos estudar até o final de junho são disciplinas pessoais e coletivas que promovem o relacionamento entre o cristão com Cristo. São hábitos, são experiências individuais e coletivas que têm sido praticadas desde os tempos bíblicos, com o propósito de sermos mais santos, de acordo com a vontade de Deus, em conformidade com a palavra de Deus. E o que nós estudaremos em maio e em junho não é uma lista exaustiva do que nós chamamos de disciplinas espirituais, mas são algumas. Entre elas nós temos oração, adoração, absorção bíblica, evangelização, o serviço. E por que nós vamos fazer isso? Para ninguém se esquecer que o propósito é se exercitar na piedade. O propósito é ter uma vida piedosa. Ninguém chega à maturidade cristã sem disciplina. O exemplo talvez que eu mais já falei para vocês, e não canso de falar deles, se você tem uma horta na sua casa, e você quer plantar rúcula, o que você faz? Você prepara a terra, deixa ela bonitinha, faz o canteiro, e depois? É simplesmente deixar lá que vai nascer rúcula? Não, não é isso. E falo mais. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? Exato. A rúcula não nasce naturalmente, mas coisa ruim vai nascer naturalmente, exatamente. Precisamos cultivar, precisamos plantar, precisamos tirar o que é ruim do canteiro. Ninguém chega à maturidade cristã simplesmente, e falo mais, por vir uma vez da semana para abrir a palavra de Deus e aprender e a orar. Aliás, tem uma pesquisa que diz que o crescimento do cristão, ele se dá especialmente a partir de quando ele, na quinta vez por semana, começa, ou ele lê a Bíblia. Por exemplo, fez a pesquisa, lê a Bíblia uma vez por semana, lê a Bíblia 2 vezes. Tem um crescimento? Está aqui, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A quinta vez, a curva se torna geométrica, ao invés de aritmética. Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Aham.
Uhum. Uhum. Vocês acham que é mais fácil? Não sei se, por exemplo, na sua família, de repente vocês planejam comer num restaurante, mas é um restaurante mais caro. Hoje é Dia das Mães e talvez alguém tenha pensado nisso, não sei. A questão é que às vezes o que você faz? 3 meses antes você já começa a se planejar. Ó, eu vou guardar um dinheirinho aqui para... Você vai se planejar, você vai se disciplinar para que aquilo aconteça. Não é segredo, senão para todos vocês, para a maioria de vocês. Gosto de jogar basquete, né? Estou de novo aí num torneio de basquete. Ano passado foi gostoso, mas o que eu sofri com o meu joelho. E no final do ano passado eu fui a um ortopedista. Fiz exames e nada novo debaixo do sol para mim. Está lá o problema que eu tenho no meu joelho, a idade não vai mais me ajudar a ficar tão bom assim, mas de 2 médicos eu escutei, começa a... esse eu ignoro, do coração eu ainda... ele falou, vai lá para a academia e faz fortalecimento, faz exercício de fortalecimento. E eu estou 2 meses, venci 2 meses, e gente, em 2 meses, realmente meu joelho melhorou. Ainda não coloquei ele no test drive da quadra, mas eu já sinto menos dor, já consigo até alongar o meu joelho, coisa que eu nem conseguia fazer, ou na verdade, né, alongar os músculos, enfim, vocês entenderam. Vamos continuar aqui. O que eu queria mostrar para vocês é 3 catalisadores que Deus usa para que haja mudanças positivas na nossa qualidade da piedade. E o primeiro desses catalisadores nós podemos tirar de Provérbios 27:17. Não é o único versículo que fala isso para a gente, mas é um que inclusive bastante conhecido. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em outras palavras, esse primeiro catalisador é que Deus usa pessoas. Ele usa amigos, usa vizinhos, usa colegas, usa família, usa parentes, usa chefes, funcionários, professores, padres, pastores. Ele usa gente. E Deus molda por meio deles. Talvez valha pensar aqui, ou vale pensar o quanto, você não precisa falar em voz alta, mas se quiser também é uma chance de, talvez alguém na sua vida, que você fala assim, esse cara aqui, ele contribuiu significativamente para o meu crescimento. Ou essa pessoa aqui, às vezes está bem próxima. Às vezes a nossa mãe, o nosso pai, ou às vezes é alguém que resolveu investir na sua vida. Eu tive muitos professores na minha vida, mas alguns deles se destacaram. Eu acho que talvez para vocês é assim também. Um outro agente usado por Deus é as circunstâncias. Em Romanos 8:28, uma passagem clássica também nós temos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pode acontecer pressões financeiras, condições físicas, falecimentos, nascimentos, acidentes. Todas as coisas, diz o texto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são usadas para Deus, ou por Deus, para nos estimular, ou melhor, para usar o versículo bíblico, para estimular aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então percebam que esse catalisador e o primeiro catalisador não são questões que dependem de uma forma mais ampla da gente. São questões que acontecem conosco, porque ao contrário do último catalisador que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nós temos pouca escolha. Ninguém aqui simplesmente escolhe que essa pessoa aqui vai impactar minha vida porque ela vai morrer, ou essa pessoa vai nascer, ou essa pessoa... Enfim, as circunstâncias estão totalmente fora das nossas mãos. E mesmo as pessoas que Deus coloca na nossa vida, são pouquíssimas aquelas que nós escolhemos. Mas aqui,
É você quem decide se você vai ler a verdade da palavra de Deus ou não. Ou você vai deixar ela aberta no Salmo 90, ou num pedestal lá na sua casa, ou dentro do armário, ou na biblioteca, ou você vai pegar ela e vai desfrutar daquilo que Deus tem para nos ensinar. Isso depende da gente. E Deus nos deu as disciplinas espirituais para a gente desfrutar da graça de Deus e para que Ele opere em nós e por meio de nós como vasos de honra. Porque entenda uma coisa, Deus Ele usa quem Ele quer. E do jeito que Ele quer. E às vezes você está um caco. E a tua vergonha vai servir para a honra dEle. Assim como não é natural, para mim não é, não sei se de forma geral, não é natural para a maioria de nós nos exercitar fisicamente em prol da nossa saúde. Não é natural que nós nos exercitemos na piedade, com o alvo de sermos mais como Jesus. E essa é uma das razões de Deus ter nos colocado juntos, nos incentivando e nos apoiando uns aos outros, para fazermos a vontade do Pai. E a gente nem tem a desculpa de não ter uma pessoa, poxa, mas eu nem tenho uma pessoa modelo, uma pessoa que eu poderia espelhar e me identificar para fazer isso. Todos nós temos. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Jesus Cristo é o nosso perfeito, é o nosso exemplo perfeito. Na oração, na adoração, na evangelização, no serviço. Então, todas as disciplinas espirituais, Ele é o cara para a gente olhar e querer, eu quero fazer como Ele. Por vezes eu vejo pessoas se esforçando para serem melhores em diversas áreas na vida deles. Quero jogar basquete melhor. Eu quero correr distâncias maiores. Eu quero me aprimorar no meu trabalho. Ser um melhor técnico. Eu quis dizer, ter mais técnica no meu trabalho. Talvez algumas faz curso atrás de curso para o trabalho que a pessoa desempenha. Às vezes ela trabalha com uma coisa, começa a estudar e passa o dia inteiro, as horas que tem no YouTube aprendendo sobre o mercado financeiro. Quem é músico então, não dá para ser um cara do violão se você só pega no violão uma vez por semana. Talvez vocês aqui como eu tenha se frustrado no aprendizado de alguma língua. Quero aprender alemão. Morgen? Mas requer de você, não dá só para você abrir o seu aplicativo que se você ganhou de graça, porque você é de alguma operadora, e fazer aquilo uma vezinha em 15 minutos por semana. Mas eu vejo pessoas se esforçando, gastando muito tempo. É lá no Lindinalva jogando basquete, é fazendo cursos sem parar, é negligenciando a família para que seja melhor em alguma outra coisa. Mas fazem muito pouco de exercício para ganharem mais habilidade nessas disciplinas espirituais, com o propósito de alcançar a santidade, a piedade. De novo, eu acho que a maioria de vocês já sabe que eu não nasci num lar evangélico. Foi aos 17 anos que eu nasci de novo. E cerca de 3 anos depois disso, eu estava dando aula para os adolescentes que Deus usou para me levar até Ele. A minha sede por conhecer a Deus, ela foi orientada, e muito bem orientada por um pastor. Ele me discipulou, ele me ajudou, e muitas vezes em várias dessas disciplinas espirituais. Especialmente uma delas que é a absorção bíblica, é o aprendizado da palavra de Deus. Se a gente tem vontade, a gente faz. Alguém tem algum comentário, dúvida até aqui? Ari.
sei o que é isso. Uhum. Uhum. Eu, além de ter tentado violão um tempinho, eu tentei gaita. Aí já era diferente. A embocadura. Você tem que fazer um negócio. E quando você fica no começo tanto tempo, você não consegue praticar às vezes mais do que 30 minutos. Começa. Aí você vai no dia seguinte, só de fazer assim, já dói. E aí, cara, quem persevera e quem vai além desse momento, consegue. Legal. E como vocês já devem ter percebido, né, é possível a gente negligenciar as disciplinas espirituais. É possível deixar de lado o treinamento que todos nós precisamos para sermos mais maduros, para sermos mais piedosos. A sua falta de compromisso com o exercício das disciplinas espirituais, infelizmente, eu diria, não atinge só você. A Bíblia nos ensina que nós somos um corpo e nós temos, o Sérgio tinha falado isso no começo, dos dons. Nós temos diferentes dons e nesse corpo, cada um exerce uma função importante. Se eu não sou o nariz, mas o nariz está negligenciando disciplinas espirituais, eu que faço parte desse corpo, não vou estar desfrutando daquilo que o olfato de um corpo saudável pode me dar. Se o meu ouvido está entupido, eu não vou escutar direito. Se minha visão está embaçada, eu não vou enxergar direito. Não negligencie a oportunidade de você desfrutar de Deus, porque é isso que a disciplina espiritual nos dá. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, mas eu já antecipo. Você orar mais, você ler mais a Bíblia, você jejuar, você evangelizar, você servir na igreja, não é uma moeda de troca para você depois chegar para Deus. Poxa, Senhor, eu tenho feito tudo isso e agora? Cadê a minha parte? Pelo contrário, a gente desfruta de Deus à medida que nós exercemos as disciplinas espirituais. Deus, eu jejuei 7 dias de comida, 3 dias foram de água. Muda a disposição do meu marido, muda a disposição da minha esposa. Senhor, eu memorizei todo o Salmo 119. Agora, me dá um emprego. Gente, todos esses pedidos são lícitos. A questão é, com Deus não se barganha. Não se barganha. Claro. Isso mesmo. O seu comentário me lembrou das resoluções de final de ano que às vezes a gente tem. A gente faz uma coisa assim, eu vou comer isso, eu vou comer isso, eu vou perder tanto. Cara, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Sérgio.
Obrigado, isso mesmo. Olha esse vídeo de um amigo meu, o Helder Cardim, professor também. Mas tradicionalmente aprendemos que disciplinas espirituais são esforços nossos para a conquista de algo de Deus. Temos orações respondidas, recebemos alguma bênção de Deus. E então nós olhamos para as disciplinas espirituais como moedas de troca. Tá bom? Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Disciplinas espirituais não são esforços meritórios para alcançarmos algo de Deus, mas são recursos que Deus nos deu para desfrutarmos da nossa vida em Jesus. Você não lê a Bíblia para ganhar algo de Deus, mas porque você entende que sem a Bíblia você não entende Deus. E ele é teu bem supremo, como o próprio Deus te deu, não é fazendo essas supostas disciplinas mediadores de espiritualidade. Em Jesus você já vive. Você descansa e desfruta. Sabe por quê? Porque ele já carrega todas as necessidades. As disciplinas espirituais, elas já foram chamadas de caminho para a liberdade do cristão. E a ideia, voltando talvez aqui no violonista, é que com 30 anos de prática, um cara desse, ele pega qualquer cifra, bota ali na frente. Eu conheci um guitarrista, ele, na época em que eu estudava na Unicamp, o departamento de música, acho que ele era o único doutor. O Brasil não tem muita na área acadêmica com música. A gente tem bons profissionais, músicos e tal, mas não na academia. E ele tinha feito o doutorado dele fora do Brasil. Conheci ele pessoalmente. E alguns amigos o chamaram para gravar no estúdio. Eles estavam querendo fazer uma música e tal. E se você está familiarizado com o estúdio, Fernando, você talvez conheça um pouquinho. Tem um cara chega lá, passa de novo, até acertar. Esse cara chegou, já viu música, às vezes senta, né, assim, sentou, bota aí. O cara lá de dentro, perfeito, pode ir. Aí o pessoal, uau, o que você faz? Cara, vocês pagam para isso, não pagam? Tem um custo. Eu treinei em casa, fiz o meu melhor, vim aqui, estou indo, valeu. Um cara desse, ele está livre. Ele tem toda a liberdade de, com aquele instrumento que ele faz o que precisa ser feito. Um cara que, eu estava também vendo um vídeo do Ronaldinho Gaúcho, e alguma coisa parece que do pai dele, que chegou para ele, né, o pai dele falou, ele não tinha um calçado, ele não tinha uma chuteira. Ele falou, não filho, treina aí que com o pé descalço, habilidade, você vai ganhar melhor. A verdade é que o pai dele não tinha dinheiro para comprar chuteira para ele. Mas na minha história de vida, eu sou daqueles que não cheguei a ver Garrincha, o Pelé jogando, mas eu vi o Ronaldinho Gaúcho. E para mim foram poucos que passaram no futebol com a habilidade semelhante que esse cara tem. Esse cara não estava preso. Você joga a bola do jeito que for para ele aqui, ele vai matar essa bola, ele vai fazer o que precisa ser feito com aquela bola. Ele não está preso com a falta de habilidade. Eu não sei se todos vocês conhecem a Tina, esposa do Reinaldo. O Reinaldo é que vai estar falando para a gente aqui hoje. Tina é a esposa dele, eles trabalham lá em Quixaba. E muitas vezes na escola que a gente tem lá, os alunos, as crianças do povoado, chegam para ela, Tina, eu preciso fazer uma maquete, ele começa a dar um desafio de alguma coisa de ciências, de sei lá. Chega para ela, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Ela tem uma habilidade com artes, que já faz ali junto com as crianças o projeto. Ela não está presa na falta de habilidade, na falta de disciplina, para trabalhar junto com essas crianças e fazer com elas o que elas precisam para a escola. Quanto mais nos exercitamos na piedade, quanto mais praticarmos essas disciplinas espirituais, mais livres nós estaremos para ser quem Deus quer que nós sejamos. De novo. Quanto mais praticarmos essas disciplinas espirituais, mais livres nós estaremos para ser
quem Deus quer que nós sejamos. Todos nós que já temos o Espírito Santo de Deus, se cremos em Cristo, nós podemos nos exercitar na piedade. Se você ainda não creu em Cristo, eu lhe convido a depositar fé na obra e na pessoa de Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele nunca pecou, Ele morreu por amor, morreu no nosso lugar, e Ele fez isso para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, com Ele mesmo. Ele nos substituiu. Ele não pecou, mas nós pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, vem de graça, basta você aceitar, é o próprio Cristo na nossa vida. Nada que nós fazemos pode nos colocar numa posição favorável diante de Deus. Eu diria, leia a Bíblia e busque conhecer o que Deus fez por você. Creia nisso para perdão dos seus pecados. E então, comece a se exercitar na piedade. Pratique as disciplinas espirituais. Ser disciplinado, gente, não é ser um robozinho. Agora eu faço isso. Pelo contrário. Mais uma vez, olhando para Cristo. Talvez, de novo, o melhor exemplo que nós temos, o perfeito exemplo que nós temos. Talvez o cara que mais soube viver a vida tal como ela é. Então eu diria, vamos fitar os nossos olhos em Jesus. E com a ajuda dos irmãos, a gente pode fazer mais, melhorar a nossa intensidade com essas disciplinas espirituais que nos ajudam a sermos mais como nosso Salvador. Alguém tem alguma dúvida? De novo, algum comentário? Se não, eu vou orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de juntos aqui considerarmos, conversarmos, refletirmos sobre essas questões que são tão importantes, Pai, para nós que queremos crescer e sermos mais como Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te peço, Pai, para que Ele realmente seja o centro da nossa atenção e que o alvo disso, Pai, seja conhecê-lo por meio da Tua revelação. O Senhor deixou um livro para que nós pudéssemos conhecer, aprender dele e que nele a gente encontre, Pai, porque ali está a resposta de como nós precisamos viver para viver uma vida com mais intensidade, para viver uma vida, inclusive, com mais humanidade. O Senhor nos fez imagem e semelhança de Ti. E eu te peço, Pai, para que seja misericordioso, porque os nossos pecados, eles nos enganam. E eles fazem essa barreira entre nós e o Senhor. E o que eu te peço, Pai, é para que o Senhor continue sendo esse Deus santo e misericordioso, para que nesse nosso relacionamento nós possamos começar a desfrutar hoje da vida que o Senhor prometeu. E conforme vimos, Pai, à medida que a gente se exercita na piedade, a gente desfruta de sermos mais quem o Senhor quer que nós sejamos. Te louvamos por isso. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém.